O governo teve que assumir o fim do tráfico de escravos e enfrentar as consequências. Mas olha, o fim do tráfico não chegou a ser o fim do mundo para a economia do Brasil Império, porque a escravidão continuava firme com os escravos que ainda trabalhavam aqui, e não eram poucos. O que aconteceu foi um aumento do tráfico interno de escravos. Como a economia nordestina andava em crise, aumenta a venda dos escravos das fazendas de cana-de-açúcar do Nordeste para as fazendas de café do Sudeste brasileiro. O café continuava firme, a escravidão também continuava, só que não tão firme quanto antes. O governo sabia que mais cedo ou mais tarde a escravidão iria terminar. Por isso foi tomando algumas providências para a chegada do trabalho livre nas plantações do café. Uma dessas providências foi a aprovação da Lei de Terras. Você conhece? Ô Vicente, você já ouviu falar na Lei de Terras do tempo do Império? Já. A Lei de Terras, ela foi escrita para aumentar o preço das terras públicas, só para isso. Mas peraí, pra que isso? Para quê? Para quando terminasse a escravidão e começasse o trabalho livre, os empregados não pudessem pedir as contas e comprar sua própria roça. Para isso que serviu. Ah, então era também para obrigar o trabalhador a continuar trabalhando nas fazendas. Exatamente. Mas peraí, olha, mal tinha começado o trabalho livre nas fazendas naquela época e o Brasil ainda estava na escravidão. Como é que é isso? Sim, mas já estava preparando o terreno para a época de trabalho livre. Quer ver, ó, nesse livro aqui dá para ver. Deixa eu achar. Aqui, ó. A Lei de Terras determinava que as terras fossem vendidas, presta atenção, por um preço suficientemente elevado para afastar poceiros e imigrantes pobres. Estrangeiros que tivessem passagens financiadas para vir ao Brasil ficavam proibidos de adquirir terras. O imigrante então é obrigado a ficar trabalhando nas grandes fazendas. Com essa lei talvez fosse a única maneira dele sobreviver mesmo. Bom, ainda bem que o governo naquela época pensava em acabar com a escravidão, né? Estava pensando nisso, mas não estava com muita pressa não, sabe? O governo, na verdade, não tinha a menor pressa em terminar com a escravidão nas fazendas. O que ele estava preocupado era em fazer uma transição lenta e segura do trabalho escravo do presente para o trabalho livre do futuro. O Brasil era um país predominantemente agrário, mas já tinha uma vida urbana, moderna, liberal e capitalista, que era incompatível com a existência da escravidão. Um dos próximos passos do governo rumo ao fim da escravidão foi a famosa Lei do Ventre Livre, de 1871. A pressão da sociedade pelo fim da escravidão estava aumentando. Quando termina a Guerra do Paraguai, surgem vários clubes e associações em defesa da abolição da escravatura. E para não perder o bonde da história, o governo imperial se antecipa e propõe esta Lei do Ventre Livre, tornando livres os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir daquele momento. Naquele momento, a proposta do governo previa que o escravo ficaria em poder do proprietário até os 8 anos de idade. Dali por diante, ele seria entregue ao Estado, que pagaria uma indenização ao proprietário. Agora, se o proprietário quisesse, poderia ficar com o escravo até os 21 anos de idade, quando entregaria ao Estado, porém, sem nenhuma indenização. Bom, essa lei foi aprovada, mas as lideranças dos produtores de café não gostaram nem um pouco. Paulino Soares de Souza, que era um líder político ligado ao café, no Rio de Janeiro, apelou para o governo não se meter mais nas questões da escravidão. Na verdade, os barões do café não levavam muito a sério a lei do ventre livre. Eles acreditavam que seria mais uma lei que não iria pegar no Brasil. O Brasil devia ter uma imagem muito negativa naquela época no exterior por causa da escravidão, hein, Vitor? Sem dúvida, né? Imagina, a gente já estava chegando no século XX e o Brasil era dos últimos países do mundo que ainda mantinha a escravidão. Mas a Lei do Ventre Livre devia ter uma boa repercussão para o governo imperial, não tinha, não? Mais ou menos. O governo imperial meio que lavou as mãos com a história da Lei do Ventre Livre, entendeu? Porque ela não era uma lei muito obedecida, mas ao mesmo tempo era uma resposta do governo ao movimento abolicionista e por aí. Que já era muito grande no Brasil naquela época. Sem dúvida. Os escravos continuavam se rebelando, continuavam fugindo. A escravidão estava verdadeiramente em declínio, entendeu? Já faltavam escravos nas fazendas de café, por exemplo. E os trabalhadores livres já começaram a ser contratados nas grandes fazendas, substituindo a mão de obra e tudo mais, não é isso? Sem dúvida. Com o trabalho livre chegando nas fazendas, a situação na década de 1880 ficou muito mais grave. E o governo imperial, que queria adiar o fim da escravidão para um futuro longínquo, acabou sendo obrigado a decretar a abolição no ano de 1888. Mas esse é um assunto que você vai ver na nossa próxima teleaula. Por enquanto, eu recomendo que você estude o que aprendeu na teleaula de hoje, começando por uma boa revisão.
E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de História de hoje, nós estudamos algumas das mudanças e desafios do Brasil Império. Vimos como foi a pressão inglesa pelo fim do tráfego negreiro, que assim como a Lei do Ventre Livre, acelerou o ritmo que o governo planejava para o fim da escravidão. Vimos também como a Lei de Terras serviu para preparar o terreno para a chegada do trabalho livre nas fazendas. Você sabe que a história não para, não sabe? Pois bem, com o estudo da história a gente também não pode parar. Tem que estar sempre estudando para aprender e reaprender a história. Por isso, pegue o seu livro e estude, que na próxima teleaula nós vamos avançar mais no tempo e no espaço. Até lá!